A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Hoje vamos estar estudando, querido professor, a lição de número 9, o Espírito Santo e a Igreja. Esse é o tema de hoje. A nossa lição ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Mas antes da gente começar o momento de leitura, aproveite para receber o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto, aquele abraço acolhedor e para que ele se sinta bem. Aproveite esse momento para fazer um devocional com alguns louvores, da harpa cristã ou um hino avulso. Deixe também um momento para que eles possam fazer os agradecimentos e pedidos de oração e só assim que você vem e começa a sua aula. Aproveite para observar na sua sala de aula se tem algum pré-adolescente que ele já está perto de passar para a classe de adolescente e aproveite para ensinar ele a fazer a chamada, a recolher as ofertas, fazer esse trabalho. Por quê? Ele vai estar aprendendo e lá na frente ele pode muito bem estar sendo um professor de EBD e ele começou a aprender na sua sala com você. Então aproveite esse momento para ensinar o seu pré-adolescente, tá certo? A nossa lição ela tem 3 objetivos: identificar quem é o Espírito Santo, apresentar as formas de ação do Espírito Santo na igreja e demonstrar que dependemos do Espírito Santo. Então, esses são os 3 objetivos da lição de hoje. E aí, querido professor, você pode começar, a parte da leitura bíblica, pedindo para que cada adolescente abra sua Bíblia, incentive a leitura, incentive que eles tragam não só a lição, mas também a Bíblia e peça para que eles façam a leitura alternada. 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 até o 11. Mas aqui eu quero acrescentar o versículo 12 e eu quero ler junto com vocês apenas o 11 e o 12, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E o 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, apenas esses 2 versículos, mas você pode estar lendo com o seu pré-adolescente todos eles, tá certo? Para que eles possam estar praticando a leitura. Aqui na Bíblia diz, na nossa lição, em Efésios 1:14, diz assim: o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Então, esse é o A Bíblia Diz de hoje. Comece, querido professor, falando para o seu pré-adolescente que a atuação do Espírito Santo ela continua a mesma. Da mesma forma que ele agiu no passado, ele continua agindo no presente. Embora a gente não tenha, às vezes, o costume de estar falando sobre. Mas isso é só um lembrete para a gente trazer esses assuntos que antes a gente não falava tanto, sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, sobre a importância dos dons e talentos, a importância de buscar o Espírito Santo cada vez mais. É algo presente, que não é algo que ficou só no passado, não, mas que o Espírito Santo tem poder sim para atuar, para mudar vidas. Então, incentive o seu adolescente a isso. O ponto a lição começa, dizendo que veremos que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco, ou seja, o Espírito Santo, assim como Deus, assim como Jesus, ele gosta de relacionamento, de se relacionar com a sua criação. Sua manifestação não ficou restrita ao passado. Olha aí a nossa lição, lembrando. Ele continua a atuar e a se comunicar com a sua igreja. Ou seja, ele não parou de se comunicar com a igreja, ele só está esperando você, querido professor, você, querido pré-adolescente, abrir um espaço no seu coração e deixar que o Espírito Santo possa estar atuando. O ponto 1 da lição fala: Deus fala com a igreja, que a atuação do Espírito Santo ocorre no meio das pessoas a quais ele escolhe, dando dons e talentos.
Ponto A fala, quem é o Espírito Santo? E aí você pode explicar, deixar claro, falar um pouco sobre a Trindade, né? Sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Explicar o que é a Trindade e explicar para o seu pré-adolescente que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? O ponto B fala que ele é uma pessoa. E aí você vai explicar que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro para que a gente tivesse cuidado no que fosse feito, para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus, né? E aqui nos deixa claro que o Espírito Santo também ensina e convence o ser humano. Ele possui caráter e personalidade, sentimentos e vontade. Afinal, é uma pessoa. Esse é o Espírito Santo. Ponto C fala sobre a sua atuação na igreja. Ou seja, é o Espírito Santo que ensina, que nos ensina a orar, a adorar, a manifestação dos dons, do talento, né? Seja os dons espirituais ou ministeriais. Ele inspira a palavra, ou seja, a leitura e a forma como deve ser passada para os ouvintes. O Espírito também fala por meio das profecias e dos louvores. Ele não se limita, né? O Espírito Santo, ele não é limitado. É algo que abrange de várias formas. E você pode estar falando isso sobre a atuação dele dentro da igreja. O ponto 2 fala sobre os dons espirituais. E esse momento você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente, quem aqui tem algum dom, percebe que tem um dom dado por Deus? E aí alguns vão dizer, eu tenho o dom de profecia. Talvez alguém diga, eu tenho o dom de louvar. E vão falando sobre os talentos, os dons. E aí você pode aproveitar um momento para falar a respeito dos dons. O ponto A diz assim, o que são os dons espirituais? São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para mostrar ao mundo o poder de Deus. Esse é, o que são os dons espirituais. O ponto B fala sobre a diversidade de dons e ministério. E aí você pode estar falando para o seu pré-adolescente que o Espírito distribui os dons para o que for útil, né? Para aquilo que é necessário para aquele tempo. E para quem quer, né? Para quem se dispõe a ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Ponto C, fala sobre a finalidade e distribuição dos dons. E aí a lição diz assim, os dons espirituais não podem ser aprendidos ou desenvolvidos por nós. Ou seja, não é algo que a gente aprende na escola, não é algo que a gente lendo se aprende, não. Porque o Espírito Santo é algo que faz, que nos dá, né? Que dá ao adolescente, ao pré-adolescente, à igreja. E não é algo que é aprendido, né? Você pode estar falando nesse momento sobre quem já pediu aqui para ser batizado com o Espírito Santo, o falar em línguas, né? Porque hoje tem muitos lugares que as pessoas estão imitando, né, a línguas estranhas, tentando copiar. Mas aí você deixa claro que isso é errado, que Deus ele não se agrada disso. Porque é algo que os dons, os talentos, a línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, é algo que Deus nos concede. Não é algo que a gente aprende, né, para estar repetindo. E aqui a lição diz assim, pois são manifestações sobrenaturais com finalidades especiais. Primeiramente, os dons glorificam o Espírito Santo. E, em segundo lugar, os dons edificam a igreja, isto é, Deus utiliza os dons espirituais para o fortalecimento da fé de cada um dos irmãos. O ponto 3 da nossa lição fala sobre o Espírito Santo atua nos crentes, né? E aí você pode perguntar ao seu pré-adolescente se ele, como cristão, se ele sabe que o Espírito Santo habita dentro do coração dele. E eles vão dar a opinião, habita, tia. Eu acho que sim. Não, eu tenho que orar mais para ele habitar. E aí você vai deixar bem claro que a partir do momento que eles aceitam a Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo começa a fazer morada, né? E ele, assim, é um templo e morada do Espírito Santo.
é o ponto A que diz assim: somos templo do Espírito Santo. Então a Bíblia afirma isso. Então você pode estar deixando claro para o seu pré-adolescente que isso é uma responsabilidade muito grande, porque a gente é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, da forma que a gente se veste, que a gente trata o nosso corpo, porque somos templo e morada do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é onde habita o Espírito Santo. O ponto B fala que nós, né, que somos seus instrumentos, ou seja, que o Espírito Santo ele atua na nossa vida e também através da nossa vida, né? O Espírito de Deus, ele se manifesta para cumprir o seu propósito na vida de cada um. Ou seja, os dons e os talentos, Deus não dá todos os dons, ou só para uma pessoa, ou todo mundo tem o mesmo dom e o mesmo talento. Não, ele dá para aquilo que é útil, para aquilo que for útil. E a conclusão da nossa lição fala que o Espírito Santo está conosco todos os dias. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a sua voz. E aí você tente falar para o seu pré-adolescente que aquele que conhece a Deus, ele conhece a voz do seu Senhor. Então a gente tem que deixar o nosso coração aberto para que o Espírito Santo continue atuando. E que ele é o nosso consolador e amigo fiel. Que é ele que pode estar conosco em todos os momentos. Então essa é a conclusão da lição. Não esqueça, querido professor, para aproveitar as perguntinhas que a lição nos traz e você possa estar fazendo as perguntas ao seu pré-adolescente. Aproveite também para que no final um dos adolescentes, do pré-adolescente, possa estar dando um resumo do que ele aprendeu na EBD. E aproveite também que em todos os tópicos da lição tem versículos bíblicos. Então, você pode estar aproveitando e alternando para que eles possam estar lendo e manuseando a Bíblia Sagrada. Eu trouxe para vocês uma dinâmica onde vocês podem estar utilizando uma garrafa, que ela possa estar, uma garrafa grandezinha assim, uma fruta. Eu trouxe uma laranja, mas vocês poderiam ter trazido uma maçã ou outra fruta, assim, nesse mesmo tamanho, mais ou menos. Também trouxe uma faca. Então, isso daqui é para fazer parte da dinâmica. E você vai pegar a fruta que você trouxer e você vai passar na mão de cada pré-adolescente seu e você vai perguntar como é que ele faria para que aquela fruta entrasse aqui nessa garrafa. Né? E cada um vai dizer: ah, tia, eu cortava em pedacinhos, e você deixa a faca lá. Ah, tia, eu cortava em pedacinhos e ia colocando, pedacinho por pedacinho. Não, tia, sabe o que eu ia fazer? Eu ia amassar ela, espremer e depois eu colocava e depois ia colocando tirinha por tirinha aqui dentro. E cada um você deixa dar a sua opinião e eles vão estar dando. Quando todos derem a opinião, você vai dizer simplesmente que a fruta, ela significa o Espírito Santo de Deus. E que a garrafa, ela significa Cristo. E que o que Cristo ele quer é que o Espírito Santo ele atue de forma completa. E para atuar de forma completa é necessário... Aqui já está rasgado, né? Mas você poderia estar cortando a garrafa na hora mesmo. E aí vai ficar um espaço onde você vai poder estar colocando a fruta dentro. Depois de colocar a fruta dentro, aí você vai estar dizendo para o seu pré-adolescente: é assim que Deus quer, que a gente abra o nosso coração e deixe o Espírito Santo entrar de forma completa dentro do nosso ser e fazer a mudança que é necessária e atuar da forma certa que Ele quer atuar na nossa vida. Que a gente não precisa, que não é o Espírito Santo, que não é Cristo que tem que se adaptar a nós, né? Entrar de pedacinho ou só não, mas que nós que precisamos deixar o nosso velho eu e se adaptar ao que Cristo quer para a nossa vida, porque é sempre o melhor. Então é isso que vocês podem estar falando para o seu pré-adolescente com essa dinâmica, que eles precisam tão somente abrir o coração de forma sincera e clara e deixar que o Espírito Santo possa atuar.
E a partir do momento que o Espírito Santo começar a atuar na vida dele e na vida dela, vidas vão ser impactadas. E a começar pela dela mesmo, porque está deixando ser um instrumento, está se deixando ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Então, essa é a dinâmica da lição de hoje, tá certo? Não esqueçam de enviar esse vídeo para um amigo seu. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, aproveite, se inscreva, né? Aperte lá no sininho para sempre quando tiver novos vídeos, você ser alertado e não deixar de assistir os nossos vídeos. Curta, comente, encaminhe para um amigo, tá certo? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês e até a próxima EBD, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Até a próxima EBD. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.